Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai tratar do assunto que tem a ver com o primeiro tópico, o lugar da filosofia. Como a gente está fazendo uma introdução à filosofia, o objetivo é tentar responder o que é filosofia, que é bastante difícil, mas para a gente começar a colocar a filosofia no lugar dela, saber que ela não é mitologia e ela também não é ciência, que normalmente se confunde um pouco. As pessoas acham que filosofia e mitologia são a mesma coisa. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre mitologia nessa aula, para entender um pouco o que é mitologia, o que é mito, pelo menos ter uma ideia. E assim a gente vai também entendendo melhor a filosofia. Então, aqui a gente tem uma frase do Mircea Eliade, que é um grande estudioso, escritor, um pesquisador, um filósofo, que faleceu em 1986, escreveu muitos livros sobre mitologia. Então a frase aqui é: o mito conta uma história sagrada, ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Então é uma história com começo, meio e fim, é uma narrativa, né? Sagrada. Por que sagrada? Porque o mito ele tem uma conotação de respeito, né? De um pouco de crença também de que aquilo pode estar próximo de uma verdade. Então tem um respeito em relação ao mito, uma vez que o mito ele busca o princípio das coisas, né? Então aqui ele falou, ele conta uma história sagrada que relata o acontecimento ocorrido no tempo primordial, né? Então a origem das coisas, o mito sempre vai buscar a origem, né? Onde as coisas começaram, qual o seu princípio em todos os sentidos, né? Tempo, espaço, mas também simbólico. O que isso representa para nós? O que está por trás dessa história que a gente recebe muitas vezes e não entende da onde surgiu. Então essa busca pelo primordial e dentro desse tempo fabuloso do princípio, né? Do tempo fabuloso do princípio das coisas mesmo, tanto das coisas materiais como imateriais, por isso fabuloso. Por meio de uma narrativa, o mito mostra como, pela ação de entes sobrenaturais, uma determinada realidade ou entidade passou a ter existência. Então, na mitologia, os personagens, na sua grande maioria, com exceção de alguns seres humanos, são todos sobrenaturais. Então, são deuses, deusas, e são seres também, né, assim, que não fazem parte da nossa realidade, né? Que são seres que são criados ou são concebidos, né, com essa linguagem simbólica, né? Eles representam alguma coisa. Então, desde o objeto que ele segura, a sua postura, a sua forma, ela tem um porquê de ser. E dentro dessa ideia, né, de princípio, a gente vai ter os mitos que são do campo da cosmogonia, né? Cosmogonia são os mitos que vão buscar a origem do universo, né? Como tudo começou, né? O próprio universo, o cosmos, além da Terra, inclusive. As teogonias também, que são as divindades, né? Teo é Deus, então da origem desse Deus, dessa ideia de Deus,
do todo Criador, se ele é aquele que dá origem, mas e ele, qual é a origem dele, assim, pensar sobre isso, e como nasceram os próprios deuses, sendo que na mitologia grega, os deuses, na verdade, eram os astros também, né, do céu. Então, o sol era um deus, e personificado por Apolo dentro de um mito. E então era uma mistura de realidade com uma projeção da realidade para criar esse mito. E o mito ele pode ser também que não só cosmogonia ou teogonia, ele pode ser também um mito que vai tentar buscar a origem, o princípio de um sentimento humano, né? Então a gente tem o mito do Cupido e da Psique, por exemplo, que vai falar sobre as questões de amor, de paixão, que nós sentimos, e vai tentar explicar a origem desses sentimentos de alguma forma. Então é bastante interessante a mitologia para ajudar na reflexão sobre a vida. Esse é o objetivo. Agora, nenhum mito foi escrito, né? Assim, os mitos eles foram sempre transmitidos de forma oral. Então, conta-se, né, o mito e vai se contando de geração em geração. Hoje nós temos acesso porque alguém decidiu escrever, a gente tem acesso por escrito, mas originalmente os mitos eram narrativas orais, contadas de tempos em tempos, de geração a geração. Eu vou contar aqui o mito de Pandora para dar um exemplo de mito, que é um mito bem conhecido e que é um mito que vocês vão perceber que remete a uma história que a gente já conhece. Em tempos muito, muito longínquos, não existiam mulheres no mundo, apenas homens que viviam sem envelhecer, sem sofrimento, sem cansaço. Quando chegava a hora de morrerem, faziam-no em paz e como se simplesmente adormecessem. Então eram homens no sentido de gênero masculino, não existia mulher. E assim como eles chegavam, eles iam embora, não envelheciam, não sofriam, não existia essa ideia de nascer e morrer. Um dia Prometeu, que é um deus, cujo nome significa o que pensa antecipadamente, isto é, o previdente, roubou o fogo a que só os deuses tinham acesso e deu aos homens, para que também eles pudessem usufruir desse bem, na defesa contra os animais ferozes, na confecção dos alimentos, na garantia de aquecimento nas noites frias. Ele foi bem legal, né? Prometeu, acho que ele ficou com pena do homem ali, passando frio, e decidiu presenteá-lo com o fogo. Mas Deus, o Deus, né, o rei dos deuses, não gostou da ideia e não podia deixar passar em branco essa afronta que Prometeu fez. Sem pedir licença, pegou fogo e deu para o homem, não, como assim? Então ele pensou em conceber um castigo terrível para a humanidade, né, para esse homem, se vingando de Prometeu. Mandou então que, com a ajuda de Atena, o Hefesto deus ferreiro, criasse a primeira mulher, Pandora. Pandora, que significa todos os dons. E cada um dos deuses dotou-a com uma de suas características. Afrodite deu-lhes beleza e poder da sedução. Atena Felarguta concebeu-lhe a habilidade dos lavores femininos. Mas Hermes deu-lhe a capacidade de mentir e de enganar os outros. Zeus ofereceu-a então de presente a Epimeteu. Epimeteu, que era irmão de Prometeu. O seu nome, Epimeteu, significava exatamente o oposto do irmão.
Prometeu. Então, enquanto Prometeu era o previdente, Epimeteu era o irrefletido. Irrefletido, aquele que não para pensar antes de fazer as coisas. E de fato, sem pensar duas vezes e contrariando a advertência do irmão, que disse que nunca aceitasse nenhum presente vindo de Zeus, porque ele já sabia. Mesmo assim, ele se deixou seduzir pela bela Pandora e casou-se com ela. Pandora trazia consigo um presente dado pelo pai dos deuses, uma jarra. A caixa de Pandora, hoje conhecido como caixa, bem fechada, que estava proibida de ser aberta. Mas, roída pela curiosidade, um dia decidiu levantar só um bocadinho da tampa, para ver o que lá se escondia. De imediato dela se escaparam todos os males que até ali os homens não conheciam. A doença, a guerra, a velhice, a mentira, os roubos, o ódio, o ciúme. Assustada com o que fizera, Pandora fechou a jarra tão depressa, colocando de novo a tampa. Mas já era tarde, todos os males haviam invadido o mundo para castigar os homens. Lá, muito no fundo da jarra, restara apenas uma pequena e tímida coisa que ocupava muito pouco espaço: a esperança. Então assim termina o mito de Pandora. Por isso talvez a gente diga que a esperança é a última que morre. A esperança que tão importante, né, para lidar inclusive com esses males todos, né, de que um dia esse mal todo vai passar e tudo vai melhorar. Sem a esperança a gente não teria essa possibilidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!